Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, no objetivo de estudarmos toda a Bíblia Sagrada, analisando livro por livro, capítulo por capítulo e parágrafo por parágrafo. Com o objetivo de adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus, temos diariamente reservado uma porção do texto bíblico para comentá-lo e considerar as possíveis aplicações para as nossas vidas. O nosso convite é que você use esse tempo para olhar para você mesmo e, sob a direção do Espírito Santo, possa fazer você as mudanças que Ele mesmo vai indicar e vai te desafiar e vai te capacitar a fazer para torná-lo ainda mais semelhante a Jesus Cristo. Afinal, esse é o nosso desejo, o desejo de cada um de nós e especificamente daqueles que têm escrito para nós. Hoje eu registro o e-mail que a Regina nos enviou da Brasilândia, um bairro aqui da cidade de São Paulo. Foi essa a sua mensagem. Graça e paz, pastor Itamir, da parte do nosso Deus. Aqui é a Regina de Nazaré, de Vila Brasilândia, São Paulo. Sou ouvinte da rádio há muitos anos e tenho sido muito abençoada por conta disto. Imagine minha alegria por esta rádio agora estar com fácil acesso em São Paulo. Eu divulgo mesmo as programações porque somos grandemente edificadas. Eu aproveito as mensagens, os estudos, os comentários para compartilhar com as minhas irmãs da minha igreja. Então, sejam bem-vindos em minha casa. Uma boa semana a todos. Um abraço da Regina. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Nós louvamos a Deus que nos tem usado como seus instrumentos para abençoá-la ainda mais. Afinal, esse é o nosso desejo. Queremos que aqueles que nos ouvem sejam edificados e desafiados a se tornarem cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Por isso, convido a todos que me ouvem agora a orarmos pedindo ao Senhor exatamente isso. E também as suas bênçãos para o programa de hoje. Vamos orar. Pai querido, estamos agora na Tua presença, agradecendo por mais essa oportunidade de usarmos esse tempo para falarmos contigo. Queremos ouvir a Tua voz, necessitamos ouvir a Tua voz. Para isso te pedimos que o Senhor nos ilumine pelo Teu Santo Espírito e nos capacites para que possamos aplicar a Tua palavra em nosso viver diário. Tu sabes o desejo que temos de nos conformarmos à imagem de Cristo. Abençoa-nos. Nós suplicamos a Tua bênção sobre a vida de cada um dos nossos ouvintes e oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos um texto de Zacarias, um dos textos mais encorajadores desse livro profético. Vamos estudar Zacarias capítulo 10, versículos 1 até capítulo 11, versículo 3. Aqui iniciamos a parte final do estudo desse importantíssimo livro. Aqui se enfatizam as bênçãos de Deus para com seu povo, para com o povo restaurado. E, ao mesmo tempo,
o julgamento contra as nações inimigas. Nesses capítulos vamos observar profecias sobre a exaltação do povo de Judá e Israel e a humilhação e o julgamento dos orgulhosos opressores. E assim, além de confrontar o povo da época de Zacarias, este texto nos oferece algumas noções da missão do Messias que viria. Por todo o capítulo, a mensagem continua com os mesmos temas do capítulo 9, onde Deus falou de humilhar as nações que se exaltavam e de abençoar o seu povo sob o governo de um novo rei, um rei justo, salvador. Mas esse povo, para ser abençoado, ele precisava confiar em Deus e não nos ídolos enganadores, pois é Deus quem providencia a chuva necessária para uma boa colheita. O povo tinha que entender que nessa promessa afirmava-se que toda a força viria de Deus para ajudar. Deus usou termos para falar da sua força vitoriosa que viria de Judá. Esses termos foram plenamente aplicáveis ao Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, a pedra angular, a estaca da tenda, o arco da guerra e o dirigente. São 4 figuras que poderiam ser aplicadas ao Senhor Jesus. Os homens de Judá, então, seriam valentes para vencer os inimigos. Por quê? Porque o Senhor está com eles. A promessa afirmava também que Deus juntaria e abençoaria o seu povo remido. Na sua compaixão, Deus traria de volta ao seu povo e o abençoaria. Seria como se nunca tivesse rejeitado Judá ou Israel. E o texto termina com uma palavra dirigida aos governantes orgulhosos que não pastoreavam corretamente o povo de Deus. Esses dominadores soberbos seriam derrubados. Mais uma vez, então, vemos a expressão da bondade de Deus para com seu povo. Deus anima-o e encoraja-o, dando ao povo a certeza de que a sua salvação seria especial. Somente Deus poderia conceder tão preciosa libertação, tão preciosa restauração ou salvação. Libertação, salvação, restauração são bênçãos de Deus. Tudo estava disponível ao povo, mas para receber essa bênção deveriam também preencher certas condições. Por quê? Porque essas condições já faziam parte da aliança firmada anteriormente. Vamos estudar esse texto dando-lhe o seguinte título: As condições para a salvação prometida. As condições para a salvação prometida, e o texto básico então é Zacarias capítulo 10, versículo 1, até capítulo 11, versículo 3. Querido amigo, todas as bênçãos vêm de Deus. A libertação, a salvação, a restauração são obras divinas. Tudo que temos vem das amorosas mãos de Deus, mas somente os fiéis é que desfrutarão dessas bênçãos. Por isso, o princípio que esse texto nos fornece é visto nesta afirmação. Somente quando preenchemos as condições divinas podemos nos assegurar da salvação prometida por Deus. Eu repito, somente quando preenchemos as condições divinas podemos nos assegurar da salvação prometida por Deus. Nesse texto encontramos 7 condições que devemos preencher para recebermos as bênçãos que o Senhor tem nos dado, a bênção da salvação. A primeira condição para recebermos a salvação prometida é confiarmos nas providências de Deus. Confiarmos nas providências de Deus, versículos 1 a 3. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso,
anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias. Mas o Senhor dos Exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Querido amigo, esses versos iniciais servem como introdução à mensagem de ânimo e consolo. A influência da idolatria do povo era palpável. Em muitas ocasiões se viram arrastados pelas crenças pagãs, pedindo até a chuva aos deuses domésticos, ou a outros seres que, ao invés de serem celestes, não eram celestes, e ao invés de pedirem a chuva ao Deus Criador, pediam a quem era uma obra da mão humana, apenas um ídolo. Desde que os israelitas vieram para a terra prometida, se viram pressionados pelas crenças pagãs dos cananeus que habitavam na terra antes deles. E isso quando saíram do Egito. Eles eram agricultores que tinham lavrado a terra por muitas gerações e assim misturavam suas crenças religiosas com as técnicas de agricultura. Se as colheitas não eram boas, se a chuva não vinha no tempo certo, ou se era escassa, eles apelavam para os terafins, deuses familiares, e isso se tornou uma tentação permanente para os israelitas. Quando chegaram até a tributar adoração a esses deuses domésticos e a exigir deles condições favoráveis para uma colheita abundante. O profeta, então, convida o povo para se aproximarem de Deus, para pedir o que era impossível aos homens ou aos ídolos. O sustento para cada um de nós provém de Deus e não dos ídolos falsos, dos deuses falsos. Na verdade, não são deuses, apenas ídolos. Conforme o versículo 3, uma das razões pelas quais o povo tinha se desviado é que os pastores, os líderes do povo, não tinham cumprido a sua missão de alimentar o rebanho para fortalecer a sua fé. Tinham dado lugar aos falsos profetas, aos adivinhos, que se envolveram na vida do povo. Temos então que lembrar que, sempre que falta a verdade, surgem os enganadores, pregando suas mentiras como verdadeiras revelações de Deus. Os adivinhos, os falsos profetas e tantos outros que predizem o bem-estar e um futuro próspero, não fazem outra coisa senão mentir e enganar o povo, porque não têm autoridade espiritual que o ligue ao próprio Senhor. Eles são enganadores. Então, o que precisamos é de pregadores que transmitam mensagens divinas, pregadores que tenham certeza da interpretação correta, pois senão serão mensagens vazias e destruidoras, mensagens que vão causar mal e não bênção ao povo necessitado de Deus. Por isso, nesse verso 3, temos uma sentença contra os pastores inúteis que não cumprem sua função de alimentar e fortalecer o rebanho. Eles serão castigados. E esses dirigentes, chamados aqui de bodes guia, eles serão castigados, porque eles iam adiante do povo fazendo todo tipo de iniquidade. Embora não tenhamos explicitado qual o castigo deles, é evidente que eles serão rejeitados pelo Senhor. Deus mesmo promete tomar em suas mãos a função de pastorear o seu povo e vai restaurá-los com honras. Conforme a figura, Deus os trataria, os transformaria como um corcel de honra, um símbolo de vitória. Deus mesmo desfilaria como um imponente corcel à frente de uma caravana de vitória, como um campeão que regressa vitorioso de uma batalha. Chegamos então, depois desses comentários iniciais, à segunda condição para recebermos a salvação prometida, que é
lutar contando com a presença de Deus. Versículos 4 e 5 eu leio para você agora. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. E serão valentes que, na batalha, pisam os pés aos seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Querido amigo, a partir desse verso 4, o profeta utiliza 4 figuras para ilustrar a sua profecia, a obra de restauração que vai acontecer. Primeiro, pedra angular, a principal pedra de um edifício, termo aplicado ao Messias, ao Cristo no Novo e no Antigo Testamento, conforme Salmo 118, Isaías 28, Mateus 21, Marcos 12, enfim, referia-se aos dirigentes e às autoridades e simbolizava a segurança. Segunda figura, a estaca da tenda, porque ela fixa ou apoia com estabilidade. Com os fortes ventos do deserto, uma boa estaca bem enterrada, bem fixada, era algo valioso para dar proteção. Também dava ideia de segurança da tenda. Ainda figura o arco da guerra. Na mão do guerreiro, essa seria uma arma vital. Deus já tinha dito que Judá seria o seu arco contra a Grécia. Veja lá no capítulo 9, versículo 3. Agora, de Judá vem um arco para se defender e ser vitorioso. Era uma segurança militar. E a quarta figura é a figura do governante. Representa um líder que tem autoridade suficiente para guiar o povo e fazer justiça, para garantir com segurança toda a nação. Querido amigo, essas 4 figuras eram suficientes para transmitir a mensagem de segurança que o povo necessitava ouvir. Era uma mensagem para infundir confiança, para que se dedicassem à restauração espiritual. Mas certamente, essa mensagem ia muito além dos dias de Zacarias. Era uma mensagem messiânica, pois embora 2 dessas figuras foram aplicadas a Jesus, as 4 poderiam referir-se a ele. O verso 5 conclui então com uma promessa de reivindicação, garantindo-lhes êxito futuro. E por isso, no versículo 6, encontramos uma terceira condição para recebermos a salvação prometida. Essa terceira condição é voltarmos para o Senhor. Eu leio para você o versículo 6. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, e fá-los-ei voltar, porque me compadeço deles. E serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e eu os ouvirei. A vitória do povo tem algumas facetas interessantes que o profeta passa, então, a descrever nesses versos. Israel foi objeto de uma eleição que lhe concedia privilégios especiais. Os israelitas foram considerados tesouros de Deus. Porém, se desobedecessem, o castigo seria derramado sobre eles. E foi assim que aconteceu. Desobedeceram e foram levados cativos por causa da desobediência e da rebeldia. Passaram 70 anos na Babilônia. Aquele orgulho nacionalista de um povo intocável, isso foi pisoteado, foi derrubado, foi derrotado. Graças ao decreto do rei Ciro, chamado em Isaías como servo de Yahvé, novamente agora voltavam para a terra, mas voltavam como uma nação debilitada. Deus cumpriu sua promessa como um Deus fiel, perdoador e cheio de misericórdia. Deus os fez voltar e lhes concedeu novamente todos os privilégios anteriores, mas sem dúvida, eles estavam debilitados. A quarta condição para recebermos a salvação prometida é nos alegrarmos no Senhor. O versículo 7 diz assim: os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão.
o seu coração se regozijará no Senhor. Nem todos que foram levados ao cativeiro voltaram. Muitos tinham ficado em terras estrangeiras, mas eles também seriam restaurados e voltariam também a ter os mesmos privilégios especiais que tinham antes do cativeiro. Ocupariam um lugar de honra como heróis. Seus corações se alegrariam em Yahvé, seu Deus, e não somente eles, mas as futuras gerações se alegrariam e recordariam essa nova bênção como sendo o segundo êxodo. A quinta condição, então, para recebermos a bênção prometida, é atentar para a chamada divina. Eu leio para você agora os versículos 8, 9, 10 e 11, que nos dão base para essa afirmação. Precisamos atentar para essa chamada. Diz assim o versículo 8, eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho redimido. Multiplicar-se-ão como antes tinham se multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembraram de mim em lugares remotos. Viverão então com os seus filhos e voltarão, porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Síria. Trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Passarão o mar de angústia, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. Querido amigo, o Senhor mesmo o chamaria com um assobio, com o amor de terno pastor, que ama o seu rebanho. O assobio era ainda uma referência à figura do pastor. No Egito, os israelitas se multiplicaram muito de tal maneira que os próprios egípcios, você lembra bem lá do livro do Êxodo, eles tiveram medo deles. Na sua terra, então, prosperariam muito e se multiplicariam ainda mais. Porém, ao serem levados cativos, muitos deles morreram. Por isso, o número dos que voltavam agora era bem pequeno, era muito menor. Portanto, a promessa de Deus de que se multiplicariam novamente era um fato desejado e aguardado. Um dos temas mais empolgantes para os judeus era a volta à terra da promessa. Mesmo que os pais não pudessem regressar, os filhos regressariam. Assim confiavam, pois era essa promessa e a chamada divina. O texto ainda diz que seriam buscados nos mais diversos locais, aonde eles estivessem espalhados. A justiça de Deus se faria sentir sobre a Assíria, humilhando-a, e sobre o Egito, quebrando o cetro do faraó. E assim aconteceria com outros povos que se colocaram contrários a Israel. A sexta condição para recebermos a salvação prometida é andar no nome do Senhor. Versículo 12. Eu os fortalecerei no Senhor e andarão no meu nome, diz o Senhor. Querido amigo, glorificariam o nome do Senhor andando no nome do Senhor. Nem mar, nem terra distante, nem rio sagrado, nada poderia separar, nada poderia ser um obstáculo para a volta do povo de Deus quando Deus os chamasse. Em sétimo lugar, a sétima condição para recebermos a salvação prometida é esperar pelas poderosas manifestações divinas. Esse é o comecinho do capítulo 11, versículos 1 a 3. Abre, ó Líbano, as suas portas para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as excelentes árvores serão destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos dos leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. O profeta usa a figura das árvores para representar os impérios que pareciam invencíveis, mas nada escapará à destruição. Se o cedro, uma potente árvore, seria derrubada, o que se esperar do pinheiro, uma árvore bem mais débil? O profeta também menciona o carvalho, uma potente árvore que tem raízes profundas. Os carvalhos gemerão. Isso é, os grandes impérios
sofrerão e ruirão, dando a entender que qualquer império, por mais seguro que possa ser, não se manterá de pé diante do poder de Deus. Ninguém pode ficar ativo e altivo diante do Senhor. Querido amigo, eu concluo lembrando que somente quando preenchemos as condições divinas podemos nos assegurar da salvação prometida por Deus. Você quer se assegurar dessa salvação? Preencha essas condições e você receberá essa bênção maravilhosa do Senhor. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça